Olá, seja bem-vindo ao dia 352 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos entrando na reta final, lendo a Bíblia toda em um ano. É um prazer ter a tua companhia durante esse projeto e creio que Deus fez e fará grandes obras através da minha vida e através da sua vida, que estamos empenhados em ler as Sagradas Escrituras. Hoje nós faremos a leitura em 2 Crônicas no capítulo 21, iremos ao Apocalipse no capítulo 9, iremos ao profeta Zacarias no capítulo 5 e finalizando a leitura iremos a João, no Evangelho de João, no capítulo 8. Antes de mais nada, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 21, nós vamos ver ainda a morte do rei Josafá, nós vamos ver o reinado de Jeorão, rei de Judá. Vamos a essa leitura? Diz assim: 2 Crônicas, capítulo 21. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E seu filho Jeorão foi seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele deu-lhe muito presente de prata, de ouro e de objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque este era o filho mais velho. Logo, Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou às espadas todos seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre os descendentes de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi combater os seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeorão e o chefe dos carros de guerra, mas ele os atacou na noite e rompeu o cerco inimigo. Até hoje, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado: Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim dos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe, e ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes, que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram e levaram todos os bens que encontraram do palácio do rei, e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do segundo ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito com seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Vamos agora ao livro do Apocalipse, o livro da Revelação. O livro do Apocalipse, no capítulo 9, ele vai falar ainda sobre os três anjos que foram, os três anjos ainda que foram dados às trombetas. E cada anjo irá abrir, irá tocar as trombetas desses três anjos faltantes. Vamos à leitura sobre o que acontecerá com esses anjos tocando a trombeta? Diz assim, Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dela uma fumaça como a de gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saiu do abismo.
Da fumaça saíram gafanhotos que vieram para a terra. E eles lhe foi dado poder como os dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano, e nem poder como os dos escorpiões da terra. Eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra e nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhe foi dado poder para matá-los, mas sim para lhe causar tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como uma picada de escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como de coroas de ouro, e o rosto deles parecia rostos humanos. Os cabelos deles eram como de uma mulher e os dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon, e nome em grego é Apolion. O primeiro passou ali, 2 outros ais ainda virão. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto, e as suas couraças eram vermelhas como fogo, e azuis como jacinto, e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam da sua boca. O poder dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, pois a sua cauda era como de cobras, tinham cabeças com as quais feriram as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos, eles não pararam de adorar a demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Vamos agora o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, hoje nós faremos a leitura do capítulo 5 do profeta Zacarias. Aqui ele vai ter a visão, no capítulo 5, de um pergaminho que voava. E depois ele tem uma mulher dentro de um cesto. Tudo isso aqui no capítulo 5 do profeta Zacarias. Vamos a essa leitura? Diz assim, profeta Zacarias, capítulo 5. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um pergaminho voando, com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então ele me perguntou: Então ele me disse: Nele está escrito a maldição que será derramada sobre toda a terra, porque tanto os ladrões como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos. Eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: Olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo e ele me respondeu: É uma vasilha. E disse mais: Ai, aí está o pecado de todo o povo da terra. Então a tampa de chumbo foi retirada e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. E ele disse: Esta é a perversidade. E aí empurrou para dentro da vasilha e colocou de novo a tampa de chumbo. De novo ergui os meus olhos e vi chegando à minha frente 2 mulheres com asa como de cegonha. O vento impeliu as asas e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. Perguntei ao anjo: Para onde estão levando a vasilha? Ele respondeu: Para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ela. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá em seu pedestal. Vamos agora
ao livro no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 8, aonde Jesus ele ainda vai discorrer sobre a incredulidade dos judeus. Nós vamos ver a validade do testemunho de Jesus, nós vamos ver os filhos de Abraão e também os filhos do diabo e as declarações de Jesus acerca de si mesmo. Vamos a essa leitura? João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que os ouviram foram saindo, cada um por vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz para a vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si mesmo. O seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Ainda mesmo que eu testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês sabem de onde vim e nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está o seu pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim nem a meu pai. Se me conhecesse, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mas uma vez Jesus lhe disse: Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou? Vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será que isso é que ele diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhe disse que vocês morrerão em seus pecados. Vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que ele deve ouvir. Eles não entendem o que estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada que faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhe estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filho de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhe falei a verdade do que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes então Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam,
pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, e ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. E ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhe digo a verdade. Qual de vocês pode acusar-me de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creram em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: Não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai, vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu pai, que vocês dizem ser o Deus, é quem me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas de fato conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o seu dia, e ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhes os judeus: Vocês ainda não têm 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: Eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Grato pela tua companhia, se o Senhor nos permitir, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá!